Olá, pessoal! Hoje iniciaremos a nossa segunda aula de máquinas elétricas. Falaremos hoje sobre motores elétricos. Entretanto, a gente vai comentar aqui um pouco sobre motores elétricos de tensão contínua e também temos os motores elétricos de tensão alternada. Então, como definição, a gente pode dizer aí que o nosso motor elétrico é uma máquina que pode transformar eletricidade em movimento rotativo para executar um trabalho útil. Nesta foto, podemos observar o que é o motor e como ele trabalha aí especificamente. Ele converte energia elétrica em energia mecânica. Então observe aqui, ó, energia elétrica é onde que eu alimento o motor e aqui no eixo eu tenho a conversão aí de energia mecânica. Esses são os motores elétricos na sua função principal, ok? Nós temos outros tipos de motores, mas no nosso caso, especificamente, vamos trabalhar com motores elétricos. Falaremos também adiante, nas outras aulas, sobre transformadores e geradores. São especificamente essas três máquinas que iremos trabalhar aí no nosso bimestre. Então, iniciaremos pelos motores, que são muito utilizados, e os motores também têm um link com a disciplina de comandos elétricos. Muitas vezes a gente vai montar um comando para, necessariamente, aí, fazer o movimento de um motor. Então, por isso, vamos iniciar aí conhecendo esses motores. Primeiramente, a gente vai falar sobre motores de tensão contínua. Então, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aí falando um pouco sobre motores de tensão contínua. Princípio de funcionamento. O princípio de funcionamento está embasado no fato de que o campo magnético criado pela corrente elétrica poderia interagir com o campo de um ímã ou eletroímã para produzir movimento. Então, a experiência mais eficiente para a gente começar a entender sobre motores de tensão contínua foi a experiência de Ørsted, Então, a experiência de Hans Christian Ørsted. Se a gente observar aqui no nosso desenho e na nossa pequena explicação, ele fez, ele colocou uma bússola próxima de um cabo elétrico, aplicou uma corrente elétrica neste cabo e verificou a movimentação da bússola. Por quê? Ao aplicar energia elétrica nesse cabo, gera-se uma corrente e gera-se um campo magnético através da corrente elétrica, pela lei do eletromagnetismo. Ele entendeu isso e aí ele foi além, ele fez mais uma experiência, além dessa, ele pegou e inverteu também a polaridade da tensão. Então a gente pode observar aqui no nosso desenho A, ele aplicou mais e menos, pegou uma pilha, aplicou. Aqui a gente pode observar que poderia ser uma resistência elétrica, só para não fechar um curto-circuito, Circulou corrente, a bússola moveu para um lado, ela move, lógico, conforme gera o campo magnético, a bússola do lado sul vai ser atraída pelo lado norte, do campo que foi emitido através do cabo. Aí ele pegou e inverteu a polaridade da ligação elétrica. Percebam que o mais veio agora para o lado direito, o menos para o lado esquerdo. E a bússola inverteu a posição. Ou seja, se eu inverter a alimentação elétrica, eu inverto também o campo eletromagnético que é produzido. Então, isso que ele percebeu. Mas por que a gente está comentando isso aqui inicialmente? Porque a gente vai precisar entender isso adiante, Isso é tanto importante com motores de tensão contínua quanto com motores de tensão alternada. Essa alternância do campo magnético. Então, vocês vão perceber que o motor só movimenta porque a gente alterna os campos magnéticos que é produzido. Senão ele ficaria parado. Então, isso a gente vai entender um pouco adiante. Então, aqui a gente pode ver nessas fotos o primeiro motor do mundo. O primeiro motor do mundo foi desenvolvido por Faraday, que é Michael Faraday, que também desenvolveu o primeiro gerador. Então,
se a gente observar nas fotos, temos 3 fotos aí, mas é o mesmo motor, né? Só que de uma maneira um pouquinho diferente aí para a gente entender. Então, como que funcionou o motor quando ele fez? Vamos pegar aqui esse ao lado esquerdo para explicar aí para vocês. Ele colocou uma haste, colocou um cabo. Esse cabo ele desceu até uma solução. Se vocês observarem, HG é uma solução de mercúrio. Aí no centro dessa base ele colocou um ímã e alimentou com cabos. Então aqui a gente tem o cabo elétrico positivo, poderia ser, né? E aí vem aqui o cabo negativo. Esse cabo aqui, ele fica solto. Então, à medida que ele alimenta o mais e o menos aqui, gera-se um campo magnético a partir do momento que gera corrente. Então, a corrente ela circula aqui, desce por esse cabo, passa pela solução de mercúrio, que é uma solução condutora, e vem até esse cabo. Entretanto, esse cabo que encosta na solução está solto. A partir do momento que tem uma corrente elétrica, gera um campo magnético e ele é atraído por esse ímã, né? O ímã está aqui para fazer atração neste cabo. Esse cabo ele vai circular ao redor do ímã. Então, por ele circular ao redor do ímã, ele também percebeu o quê? Vamos lá para a nossa figura da direita, da extrema direita. Ele percebeu a questão do campo magnético. Ele percebeu o sentido, né, em relação à corrente. Então, eu tenho uma corrente circulante nesse sentido e ele percebeu que o campo magnético gerava ao redor do cabo. E como gerava ao redor, o cabo ficava girando, né, ao redor do ímã, porque tinha interação de 2 campos magnéticos. O campo magnético produzido através da corrente e o campo magnético fixo, que é o ímã, né, que já está dentro ali do reservatório para teste. A figura do meio nada mais é do que as mesmas, né, da esquerda ou da direita, só que a do meio aqui ele está num reservatório, num invólucro, aí ele está fechado, né, para se observar de repente um pouco melhor. Mas é da mesma forma, tem a alimentação, a positiva, a negativa, tem uma solução condutora, né, e temos um cabo solto. Esse cabo eu alimento mais, passa por ele e ele vai até o nosso negativo. A solução, além de ser uma solução condutora, para dar essa questão de não termos que ligar o cabo, né, direto, a solução ela serve como um contato elétrico e também como uma resistência, né, porque senão a gente fecharia um curto entre o positivo e o negativo. Então, por isso que ele usou essa solução. Então, esse é um motor experimental que foi feito aí, primeiramente por Faraday, e ele conseguiu, né, entender a questão do motor. Nessa figura da esquerda, a gente percebe que tem um reostato. O que é um reostato? Nada mais é do que um resistor variável. Então, ele colocou aqui para variar. O que ele varia? A corrente elétrica. Se ele varia a corrente elétrica, ele varia a intensidade do campo nesse fio. E aí o motor com certeza ia girar mais ou menos, né? Porque aí a intensidade do campo menor, a atração seria menor também. Teria uma rotação variada aí. Então, por isso que a gente tem esse reostato aqui. Então, este é o primeiro motor aí que foi testado e se entendeu a questão do campo, né? Então, ao entender o campo, também foi entendido aí a questão do torque e o movimento de rotação. Toda vez que uma espira corta linhas de campo, nela aparecem forças que a fazem sair deste campo. Esta força é denominada de torque ou binário. Então, no teste de Faraday, o que saía do eixo ali era o próprio cabo, né? Ele entrava em movimento. Esse entrar em movimento era o torque produzido, ou até mesmo chamado como binário. Então, esse torque é o acompanhamento das linhas de força que faz, né, ter o movimento. Então, a gente fala de torque. Torque de um motor é o momento da partida, ali, o momento que ele começa, né, a acompanhar o campo eletromagnético. Aí a gente percebe aqui no próximo
nessa nossa próxima figura, a regra da mão direita para motores. Então ele percebeu, né, foi percebido aí ao longo dos estudos, uma relação entre corrente elétrica, força ou fluxo aí do campo magnético e o próprio campo, né? Então a gente tem uma relação entre corrente elétrica, fluxo, campo magnético. Isso daqui é especificamente para a gente entender aí aonde que é gerado, né? Se eu tenho um cabo elétrico, vai fluir corrente, ao redor dele eu vou ter o campo e as linhas, né? O fluxo, que é a força magnética. Aonde vou ter, né, essa condição aí de campo magnético. Então essa é uma regra bem usada, a regra da mão direita para motores. A regra da mão direita mostra a resultante de movimento em um fio percorrido por corrente em movimento num campo eletromagnético. É bem utilizado aí, né, para a gente compreender principalmente as linhas de força, aonde elas estão. Aí aqui adiante, a gente começa a falar aí propriamente do motor elétrico DC, né? A construção dele. Porque esse primeiro motor foi, lógico, um motor aí de tensão contínua, porque só se usava o quê? Pilha, né? Pilha para alimentar, bateria. Então a gente entende como tensão contínua. Vocês vão aprender melhor em eletricidade básica, mas tensão contínua é tudo que tem a polaridade mais e menos, e tensão alternada, que é onde a gente tem nas nossas tomadas aí, residencial, nas tomadas industriais, lá eu não tenho polaridade, eu não tenho mais e menos. Então lá eu chamo de alternada. E onde eu tenho mais e menos, que é os polos, positivo e negativo, ali é tensão contínua. Então esses motores são aplicados nesse tipo de tensão. Então eu falo tensão contínua e tensão alternada. Corrente contínua, corrente alternada. Então são motores aí de tensão contínua, motores de corrente contínua. E aí vocês vão ver a sigla, o motor DC. Então DC, né, é uma sigla aí que nada mais é do que corrente contínua, só que está é uma sigla em inglês. A gente usa motor DC ou motor AC, né? Então, já vão se acostumando aí com essa especificação. Onde vocês verem motor DC é motor de tensão contínua. Onde vocês verem motor AC é motor de tensão alternada. A gente vai começar falando hoje, né, nesta aula, sobre motor de tensão contínua. Na próxima aula falaremos mais sobre motor de tensão alternada. Então, vamos por partes, né? Primeiro este motor, para vocês conhecerem. E depois a gente vai o próximo aí, que é tensão alternada. Um motor de tensão contínua, ele é composto basicamente aí por duas partes, né? A gente pode entender aqui como bobina de campo, que é o estator, também chamado estator, ou bobina de campo, ou simplesmente campo, né? Ou shunt, né? Shunt que significa campo também. E esse que é o campo, ele é fixo, ele é estático, né? Não tem movimento aqui. É onde gera especificamente o campo magnético. E aí a gente tem o induzido, ou armadura, ou rotor, né? Que são o quê? Que é o quê? É basicamente o que movimenta, é o eixo, né? Só que esse eixo, normalmente no motor de tensão contínua, a maioria deles tem um enrolamento. Esse enrolamento vai produzir também um campo magnético que a gente vai explicar um pouco adiante. Então, temos aqui o induzido, comutador, eixo. Na verdade, tudo isso daqui eu posso chamar também aí de armadura ou rotor. O comutador, logo adiante a gente vai explicar, é uma das partes muito importantes aí do motor. E o eixo é onde a gente vai produzir aí a força mecânica. Então aqui está algumas partes aí do nosso motor DC. Aí aqui temos um motor aberto, já aqui ó, dizendo como armadura, né? Ó, lá ele estava marcando induzido, aqui ele marcou armadura. Então se atentem aí, é a mesma coisa, né? Só os nomes estão alternando aí, mas é simplesmente o rotor. Rotor, induzido, armadura e um motor de tensão contínua é a mesma coisa. Bobina de campo, vocês podem observar aqui na figura. E aí temos aqui o comutador, cobertura, né, lógico, do motor.
Temos escova também, a gente vai comentar um pouco sobre as escovas. Então, isso é o que constitui motores aí de tensão contínua. Bobinas de campo. Aqui a gente tem uma imagem, já colocando aí de uma forma um pouco melhor para a gente compreender. Nada mais é do que um cabo esmaltado, enrolado, com várias espiras. A gente chama de espira, né, esse enrolamento. Cada volta que eu dou é uma espira. Então ele é construído desta forma. Então são as bobinas de campo. E aqui a armadura, especificamente aí o induzido do motor, que é o propriamente dito aí o eixo, né? Só que a armadura especificamente, se a gente observar aqui, ela é feita de um material que segura a intensidade do campo magnético melhor. E aí ao redor, embaixo aqui da armadura, a gente tem um enrolamento. Esse enrolamento é uma espira de fio esmaltado, lógico que tem todo um projeto aí para calcular, né, e produzir o motor. A gente está entendendo um pouco hoje sobre o conceito e como ele funciona. E depois vocês podem até pesquisar um pouquinho mais aí que é recomendado. Então, a armadura é o elemento rotativo do motor DC. É montado sobre um eixo de aço que também gira. O comutador é montado no mesmo eixo e assim é sincronizado automaticamente em seu funcionamento. Então, adiante aqui a gente vai falar um pouquinho também aqui do anel do comutador. Então, todo comutador ele tem um anel. Este anel nada mais é do que o que vamos usar ali na hora que der os contatos, que é um contato elétrico que acontece no comutador. E o comutador vai ter uma imagem um pouco adiante aí para vocês enxergarem. E aí eu vou especificar o comutador. Então aqui nós podemos observar algumas fotos aí dos motores DC encontrado principalmente aí no ambiente industrial, em veículos a gente encontra bastante. No ambiente industrial, que é o nosso foco, a gente vai encontrar em maquinários diversos os motores DC. Vantagem, os motores DC têm alto torque, ou seja, eles têm uma partida com uma força excelente, ali um momento de torque muito bom. Eles têm um tempo de vida útil elevadíssimo, dão poucos problemas. Entretanto, o mais complicado dos motores DC é o controle de velocidade, controle de torque, corrente, que são feitos por conversores. Esses conversores têm um alto custo e muitas vezes se opta aí, né, por comprar motores alternado, de tensão alternada, e aplicar com inversores, porque acaba tendo um custo menor. Então os motores DC são bem utilizados, são precisos, têm uma vida útil elevada, mas tem um alto custo, né, para o maquinário em si. Aqui especificamente vamos falar aí sobre o princípio de funcionamento destes motores DC. Motor DC de 2 loops ou motor de 2 espiras, de 2 polos, enfim. Como funciona? Vamos observar no nosso desenho. Nós temos aqui norte e sul, isso aqui é um ímã fixo. A gente pode dizer que é o campo, é o estator deste motor. Aqui nós observamos a espira, temos uma e duas. Essas espiras vão formar norte e sul. No momento em que ocorre deste lado, eu vou ter o sul e aqui norte. Neste momento vai acontecer uma repulsão entre esse polo e a espira que forma esse campo. Aí vai fazer o movimento deste motor. Este movimento é um movimento único, né? Como tem 2 polos, ele vai mover e parar neste ponto aqui. Ele vai ter 2 paradas, basicamente. Lógico que o movimento é rápido, contínuo, a gente não percebe, mas é como se ele tivesse 2 paradas. É um motor de 2 loops, aí ele é considerado um torque desenvolvido estável e forte. Entretanto, a gente vai ter também um motor aí de 4 loops, ou muito mais que isso, né? Pode observar que houve uma multiplicação aqui das nossas espiras no motor. Então ele teria mais paradas, né?
E essas paradas a gente não vai perceber, lógico, porque a partir do momento que eu tenho aqui mais e menos, esse mais e menos ele é invertido. Ó. Perceba aqui, ó, mais é menos, né, deste lado, e mais aqui. Aqui ele está sinalizando uma corrente elétrica no sentido real da corrente, que a gente tem o sentido real do menos para o mais e o convencional do mais para o menos. Aqui ele sinalizou o real. Então circulou aqui menos e mais. Então a gente vai observar que nas nossas espiras a gente vai ter a formação do campo norte e sul. Quando bater o norte com o norte, ele vai fazer a repulsão e o motor vai girar. E esse campo ele vai estar em várias espiras. Uma vai estar com norte, outra sul, outra norte, outra sul. E aí ele vai mover. Só que se ele mover e não houver a troca dessa corrente elétrica, o campo ficaria estável e essa espira não teria movimento. Como que isso ocorre? A gente vai observar aqui, ó, que temos um dos componentes dentro do motor que chama comutador. Ele trabalha em conjunto com o coletor. O coletor é o que, pelo próprio nome, aí ele colhe, né, a tensão para passar para as espiras na armadura. Então, ó, o papel do comutador no motor DC. Para manter o eixo girando, o comutador inverte o sentido da corrente elétrica na espira. E o que é essa inversão da corrente elétrica? Vamos observar aqui nessas figuras. Então, a gente tem do lado esquerdo uma representação. Desenho AB, do lado direito, desenho C e D. Mas vamos olhar aqui o papel do comutador no motor DC. O comutador é este desenho aqui, ó. Ele trabalha junto com as escovas. Então vamos entender como funciona. Eu tenho dois ímãs, norte e sul. Aqui eu tenho um motor simples de um loop só, de uma espira, né, para a gente mostrar melhor. Aí eu aplico mais deste lado. A escova nada mais é do que um condutor, só que é um condutor onde você tem um movimento. Ela é feita de um material que permite a condução desse polo positivo da bateria, que vai chegar até essa espira. Como é um movimento, eu tenho que ter algo que vá desgastando ali, que gere um atrito, mas que também conduza a eletricidade. Esse é o papel da escova no motor DC. Aí aqui a gente tem o comutador, ou também chamado coletor, enfim, o nome mais específico aí é comutador. Aí circula-se uma corrente elétrica, que ele também fez o sentido real, o menos, circula pela espira e vai até o polo positivo. E ele permite essa circulação através do comutador e da escova, né? Escova, comutador, espira, aí volta, passa pelo outro lado da espira, volta para o comutador, escova e vem até o polo positivo. Aqui houve uma circulação da corrente. Essa corrente, como aqui está o negativo deste lado, do lado sul, né, vai gerar também na espira um sul, porque o negativo da eletricidade vai gerar um campo magnético sul. O positivo da eletricidade vai gerar um campo magnético norte. Né? A gente pode entender dessa forma para ficar melhor aí para vocês. Então gerou, o que vai acontecer? Ó, perceba que tem aqui torque, uma seta indicando o movimento de giro do motor. Aí a gente vai para o desenho B. Perceba o que? Moveu, e aqui qual que é a função do comutador? Inverter a corrente elétrica. Mas por que inverter? Vamos lá para o desenho C. Então houve um movimento, ele tracionou essa espira. Perceba que aqui, ó, esse ponto aqui laranja é só para sinalizar o movimento, né? Então ele moveu, foi lá para o lado norte. Mas aqui estava o polo sul, que ele estava ligado no negativo. Só que a partir do momento que ele gira, esse que é o comutador, ele agora vai colocar o positivo neste lado da espira e o negativo no outro lado da espira. Aí automaticamente aqui vai virar sul, aonde era norte passa a ser sul. E aqui onde era sul passa a ser norte. Aí acontece novamente a repulsão. Pode ver que aqui a gente tem o torque novamente
e a inércia do movimento. Então esse que é o comutador, o nome comutador significa troca, trocar o sentido da corrente elétrica na espira, para que ela consiga mudar, inverter a polaridade magnética e conseguir movimentar através da repulsão dos polos do ímã fixo, que é o estator, e do ímã móvel, que está na armadura, que é a espira, que é a bobina ali que vai gerar um campo magnético através da eletricidade. Esse é o funcionamento de um motor de tensão contínua, um motor de corrente contínua nosso. É basicamente isso. Então, vamos falar aqui também agora do plano neutro e a reação da armadura. O que é esse plano neutro? Quando a troca de sentido de corrente elétrica ocorre fora do plano neutro, há o faiscamento nas escovas. Então, o plano neutro nada mais é do que... Nós temos o comutador. Esse comutador, no momento que acontece o giro, existe um ponto ali em que ele não está alimentando a bobina, a espira, que é o momento da troca. Então, nesse momento da troca, um pequeno momento ali acontece o neutro. Não existe alimentação elétrica. Só que se tiver o plano neutro fora em relação ao plano geométrico da máquina, devido ao movimento, pode acontecer um faiscamento, principalmente ali das escovas em relação ao comutador e coletor, né? Então esse faiscamento é falado como reação da armadura. A gente vai olhar aqui numa próxima imagem. Quando a troca de sentido da corrente elétrica ocorre fora do plano neutro, há o faiscamento nas escovas. Vamos observar aqui, ó, que a gente tem o norte e sul do campo e existe uma reação, ou seja, uma fuga de fluxo de campo magnético. Essa fuga ela pode, no momento do giro, e o plano neutro, se a gente observar aqui, tem vários dentinhos, né? Esses dentes eles estão no coletor, junto do comutador. Então, o comutador, neste momento aqui, ó, que a gente vê essa faixa amarela, faixa dourada, entre esses dentes existe o plano neutro, que é o momento em que ele está invertendo a corrente elétrica. Só que nessa inversão pode acontecer aqui uma fuga de fluxo e gerar um atraso em relação ao campo geométrico da máquina com o campo elétrico. E aí às vezes gera faiscamento aqui. Ó. O que é feito? É colocado o que se chama entrepolos, que nada mais é do que acrescentar no caso mais polos. Pode ver que os polos principais aqui é o norte e o sul. Aí coloca-se um sul aqui. Perceba que a fuga já não vai interferir mais na armadura. Ela vai equilibrar o campo do estator. Então a gente vai ter mais polos aqui. Lógico, ele vai chamar de entrepolos, são polos menores, o campo é menor. É só para equilibrar, para não ter fuga, para não interferir no movimento de giro da armadura. Senão pode acabar gerando faiscamento. Né? O faiscamento acontece dessa forma, quando acontece um desequilíbrio entre o plano neutro e o plano geométrico da máquina, então acontece esse faiscamento. Ok? Então, para isso foi desenvolvido os entrepolos. Entrepolos faz parte aí de uma máquina de tensão contínua, de corrente contínua, enfim. Então, os entrepolos são usados aí, né, para eliminar a reação da armadura, que é essa reação aí, que não é muito interessante porque gera uma fuga de fluxo. Aqui nós podemos observar algumas imagens aí de diagramas de motores de tensão contínua. Então, pode ver aqui do lado esquerdo, temos um central, temos um do lado direito. Quais são esses motores? Então, agora podemos ver aqui o nome desses motores. Então, a gente viu o diagrama, rapidamente aí, e o nome de cada um deles aí, que são os mais usados, né? A gente pode observar aí série, compound, shunt independente. São motores de corrente contínua. Então, esses são os nomes específicos aí dos motores mais utilizados. E adiante, aí no final, aí vai ter um exercício também para vocês pesquisarem cada um desses motores
descrever um pouquinho sobre eles. Aqui a gente vai observar construindo um motor DC elementar. Não é muito difícil, né? Então a gente vai propor isso para vocês como uma atividade prática aí, que vocês provavelmente conseguirão fazer em casa. Aqui vai ter dois links. Os links vão te levar a vídeos explicando como fazer esse motor elementar. Vocês vão precisar basicamente de uma pilha, ímã e uma espira de fio esmaltado. Nos vídeos vai explicar melhor, né, onde encontrar essas espiras, esse cabo esmaltado. E vocês vão observar que tem dois vídeos. Um dos vídeos dá para se fazer com cabo simples, aí cabo singelo mesmo de eletricidade. Não precisa ser cabo de fio esmaltado. E se precisar também esses fios esmaltados, se vocês tiverem aí algum motor velho, algo desse tipo, ou algum lugar próximo aí que tenha um ferro velho, né, onde tem vários motores que são aplicados em veículo, a gente consegue retirar, né? Não precisaria nem gastar aí quanto para fazer esse motor elementar. Então vai ser uma das propostas aí para vocês fazerem em casa, né? Então se a gente observar, vamos ter exercícios de fixação. Então temos 7 questões para vocês. A1, o que foi aprendido através da experiência de Ørsted sobre os efeitos magnéticos da eletricidade? Qual o funcionamento do primeiro motor de Faraday? O que é plano neutro? Qual a função do comutador? Desenhe e explique o motor DC elementar. Essas 5 têm referência aí à nossa aula de hoje. As 6 e as 7 é algo a mais aí para vocês. Pesquise sobre motores DC, série, compound, shunt e relate. A gente só comentou sobre esses nomes, esses tipos. Mas aí vocês têm que fazer uma pesquisa e anotar aí sobre esses motores. Pela internet vocês vão encontrar muitas informações. A 7. Pesquise a construção de um motor DC simples nos links. Então esses são os links, que é o mesmo anterior aí que a gente comentou. E aí vocês vão observar duas maneiras de fazer esse motor simples. E os materiais, na medida do possível, muitas vezes vocês vão ter em casa. Se não tiver, né, de repente tem o comércio aí que já esteja aberto na venda desses componentes. Principalmente os cabos. Cabo esmaltado, na cidade de Jundiaí, a gente encontra muito na loja Codael. Não sei se ela estará funcionando. Entretanto, lá vocês encontram esse cabo esmaltado. Ou em outros lugares, né, que a gente possa vir a ter. Mas muitas vezes vocês vão ter em casa porque tem dois modelos aqui. Um dos modelos é com fio, com cabo comum, aí, cabo de eletricidade, né, que não precisaria ser esmaltado, dá para ser feito. Então muitas vezes a gente tem em casa, né? Então verifiquem aí a possibilidade. Às vezes na indústria onde vocês trabalham, às vezes vocês vão encontrar lá, peçam, né, para as pessoas, de repente não está sendo utilizado, vocês podem conseguir fazer este motor. Então, construam um desses motores em casa e grave um vídeo de funcionamento. Então, serve aí como um exercício de fixação e também para a gente observar que vocês estão evoluindo aí na aprendizagem. E essa evolução se dá aí através dessa pesquisa. Então, é uma pesquisa muito importante aí para vocês fazerem. Então, bons estudos e até a próxima aula.